O deserto é uma jornada. Não existe receita pronta, fórmula mágica para sair dele. É uma caminhada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cris Oliveira compartilhando e desbravando. E hoje eu quero falar com vocês sobre deserto. Quando nós falamos de deserto, geograficamente, sabemos que é uma região árida, né? Um local onde não tem muita sustentação de vida, um lugar seco, um lugar que não é agradável de estar. Essa é a verdade. Quando a gente fala em deserto, ele, assim, aos olhos, ele pode até parecer bonito, aquelas areias ali, né? Mas estar no deserto pode trazer muitos desconfortos, geograficamente falando. Mas na vida cristã também existem os desertos. Nós sabemos que o nosso próprio mestre, né, Jesus, o nosso Senhor, ele não foi poupado de atravessar o deserto. Vamos ler Mateus capítulo 4. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós meditamos no texto, agrega, né, acrescenta mais ainda e consolida aqui tudo que eu estou falando. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Ficou com muita fome, então o diabo tentou Jesus. Pessoal, não tem como falar de deserto também sem lembrar, né, dali do povo de Israel, que ficou por muitos anos no Egito como escravos, e o Senhor planejou todo um projeto, né, de libertação para eles. Temos que ler aqui Deuteronômio, deixa eu ver se eu falei certo. Deuteronômio 8. Acompanhe comigo também. Deuteronômio 8, no verso 2, diz assim: Lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos para humilhá-los e prová-los a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês e nem seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Durante estes 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu, e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que vocês conheçam o seu coração, que assim como o homem castiga o seu filho, assim o Senhor, Deus o castigou. Castigou, né, aquele povo. Sabemos que Deus permitiu, né, o povo entrar no deserto. Ali o povo de Israel. Eles estavam ali por um bom tempo, né, por muitos anos, ali no Egito, vivendo como escravos, sendo oprimidos por Faraó. E o Senhor ouve o clamor daquele povo e convoca Moisés, né, o escolhido ali para libertar aquele povo e tirar eles daquele cativeiro. Porque o povo estava no cativeiro. De verdade, eles estavam no cativeiro. E ali o povo vai para o deserto. Eles atravessam o mar e vão para o deserto. E no deserto acontecem muitas coisas. E trazendo para os nossos dias de hoje, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos andando conforme a nossa própria, nossos próprios pensamentos, segundo a nossa vontade, segundo os desejos da nossa carne, segundo a concupiscência desse mundo, porque o mundo já está no maligno, então não tem nada de bom lá. E muitas vezes nós vemos para Cristo e trazemos tudo isso, essa bagagem conosco. Nós trazemos muita coisa do mundo. Jesus diz que é para nós irmos a Ele como nós estamos, mas não quer dizer que nós vamos permanecer da mesma forma. Então, o deserto, a primeira coisa quando nós estamos no deserto, e a gente sabe que nem o próprio Jesus foi poupado de passar pelo deserto, antes de iniciar o seu ministério, ele passou pelo deserto, né? E o deserto ele tem várias nuances,
tem tanta coisa, né, que dá para falar sobre o deserto, mas eu vou tentar enxugar, porque não dá para simplificar, mas dá para enxugar. Às vezes nós estamos, né, na igreja e permanecemos com muitos hábitos mundanos ainda. E às vezes o próprio Deus vai nos levar para o deserto ou ele vai permitir, de acordo com alguma situação que a gente passa, ele vai permitir a gente ficar ali naquele deserto para nos ensinar muitas coisas. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu já passei por situações onde, né, eu fiquei ali no deserto. Já passei por deserto financeiro, deserto sentimental. Eu ainda acho, às vezes, eu sinto que ainda estou no deserto. Essa é a verdade. Às vezes, você pode até ter saído do deserto, mas aquele sentimento de deserto, ele não sai de você por muito tempo, né? Fica ali aquela coisa. Então, o deserto, a primeira coisa que aqui fala é que o Senhor colocou eles no deserto para humilhá-los. Mas, na verdade, a tradução melhor aqui é fazê-los se tornar humildes, né? Para se tornar humilde. Logo quando, eu digo por experiência própria, logo quando eu entrei, eu acho que eu passei por alguns desertos, mas tem deserto que parece que chama mais a nossa atenção e tem situações que a gente vê que é deserto mesmo. E uma das coisas que o Senhor mais me ensinou assim no deserto é sobre a humildade. Porque às vezes nós esquecemos de sermos humildes. Esquecemos de valorizar as coisas simples, esquecemos de ser humildes para com o nosso próximo, né? E olhamos muito para o nosso umbigo. E Jesus ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Geralmente, quando estamos num momento de entretenimento, de alegria, não paramos para refletir sobre esses tipos de assuntos, né? Sobre a humildade. Então, o Senhor levou eles ali para o deserto para torná-los humildes, para fazer uma metanoia na mente daquele povo, porque eles viviam como escravos. E às vezes nós também estamos aí vivendo como escravos ainda. Estamos na igreja, mas com a mentalidade ainda mundana, com a mentalidade precisando ser transformada. Porque a metanoia é isso, é uma transformação de mente. Então o Senhor ele vai levar aquele povo ali, e assim é no dia de hoje, ele permite o deserto nas nossas vidas, porque ele quer nos tornar pessoas humildes, parecidas com o seu filho. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de deserto, que foi quando eu fiquei mais de 3 anos e meio desempregada. Eu era uma pessoa muito egoísta, eu era uma pessoa, eu não vou dizer avarenta, mas eu olhava muito mais assim para mim. Eu era apegada às coisas materiais. E eu passei, o Senhor permitiu eu ficar 3 anos, mais de 3 anos e meio desempregada, acreditem. Eu sofria muito. Eu não sei se você hoje está num deserto, de repente, aí, financeiro. Você é cristão, né? Filho de Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é dono do ouro e da prata e está desempregado. Eu passei por esse período e era um período onde eu ficava muito sozinha. Geralmente, quando nós estamos no período de deserto, onde o Senhor está ali, permitindo o deserto, Ele também vai permitir que nós fiquemos muito só. Você vai se sentir muito só e vai estar só. Por quê? Porque Ele quer falar ao seu coração. O Senhor, Ele não, às vezes Ele fala conosco no meio da multidão e a gente não consegue escutá-lo, não prestamos atenção. E no deserto, por ser esse lugar vazio, esse lugar, né, seco, sem muitas vidas, né, sem vida, ele vai nos encontrar só, vai ter como nós escutarmos a sua voz, né? Na verdade, nós vamos ficar mais sensíveis à voz do Senhor. Então, é bom que você esteja atento, não sei se você hoje passa por alguma situação assim, mas depois eu percebi, eu não entendia, né, o deserto, eu não entendia. E eu fiquei muito tempo no deserto, e eu questionava muito a Deus, eu dizia assim, poxa, mas tantas pessoas estão conseguindo emprego, as pessoas estão conseguindo isso, conseguindo aquilo. E eu, nessa situação de escassez, eu passo a situação de escassez mesmo financeira.
Essa foi a verdade. Eu laputava, corria, subia, descia. E não era fácil. Então, quando nós estamos desesperados, nós fazemos tantas coisas e metemos os pés pelas mãos e não confiamos na provisão de Deus. E Deus tem provisão, né? No deserto, Deus tem provisão. E o deserto é isso, para nos tornarmos humildes. Eu era uma pessoa muito egoísta, eu precisava de humildade, eu não tinha muita humildade. Eu pensava mais em mim do que no outro, do que no próximo. E eu era muito apegada às coisas materiais. Eu era uma pessoa que eu também reclamava demais, eu era muito murmurona. Eu murmurava, eu não ficava satisfeita com nada. E minha mãe até cantava para mim uma música que não é nem cristã. Na época nós não éramos cristãos. Ela dizia que eu vivia chorando de barriga cheia. E essa era a verdade. Eu vivia chorando de barriga cheia. Porque quantas pessoas têm situações piores do que as nossas e nós às vezes lamentamos tanto. E ele vai falar também para saber o que estava no coração de você. Deus, ele já sabe de tudo. Mas ele permite, às vezes, nós passarmos pelo deserto para nos mostrar. Porque a crise, ela revela, né? Ela expõe. Ou você vai se tornar uma pessoa melhor no deserto, ou então você vai piorar de vez. E muitas pessoas desistem da caminhada com Deus, porque o deserto é uma caminhada. O deserto não é um lugar de morada, né? Nós sabemos, mas é tão difícil, dia após dia, nós vivermos no deserto. E crermos, né, que lá na frente tem algo melhor preparado para nós. É muito desafiador. Como a crise ela revela o nosso caráter, no momento do deserto, tudo assim, todas as malignidades dentro do nosso coração vão ser expostas para fora, porque é um processo de purificação, de santificação ali no deserto. Porque o deserto ele vai provocar uma transformação no nosso interior. Porque são muitos conflitos, muitos dilemas. Eu mesma tive essas experiências, muitos conflitos, muitos dilemas, de não compreender mesmo porque você está passando por aquilo. Você não entende o motivo. Mas quando você busca o Senhor, busca a presença dEle, você mergulha, né, nele, e Ele vai te conduzindo como Ele conduziu aquele povo no deserto. Porque Deus ele conduziu a presença do Senhor, caminhou com aquele povo durante todos aqueles anos para não deixar eles perecerem ali. E muitos pereceram, mas não por causa de Deus, mas por causa da incredulidade, da murmuração e da desobediência. Se você é cristão, em algum momento ou outro, o Senhor vai permitir, por alguma via, né? Eu não sei como é que o deserto vai chegar aí, mas o deserto sempre chega, né? Acaba chegando porque o Senhor ele mesmo permite para nos transformar. Ele vai falar também para ver se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. No deserto é que nós vamos ver quem é crente de verdade. Quem é crente? Se você é crente ou não, você vai ver no deserto. É no deserto que você vai ver se você é crente de verdade. Porque o negócio é fogo mesmo, sabe? No deserto, você vai ser experimentado, sabe? Vai ser experimentado. Essa é a palavra certa. Você vai ser experimentado. E aí, meus irmãos, é nessa hora que o Senhor vai ver. Porque assim, é muito fácil nós obedecermos a Deus, acreditar que Deus está conosco, acreditar, né, e falar dele, do amor dele, dizer que Deus é bom, que Deus faz e acontece. Mas quando nós estamos no deserto, e a depender do nível do deserto, aí sim que o negócio fica estreito. Porque como falar que Deus faz quando você não está experimentando aquilo? Como falar que Deus opera quando Ele não está operando na sua vida? Então, assim, é no deserto que Deus vai ver quem obedece a Ele, quem não vai e quem não obedece. Porque Ele quer saber se você é obediente a Ele no momento também da escassez, no momento também da dificuldade e dos desafios da vida. Aqui também Deuteronômio vai falar que o Senhor, ele fez isso para mostrar ao povo, né? Ele sustentou o povo ali com maná, para entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer dependência. Deus também ele quer mostrar para os seus filhos
né, no deserto, que nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Não é milagre quando nós podemos pagar algo, não é milagre quando alguém pode fazer algo por nós, não é milagre quando alguém vem por livre e espontânea vontade e nos ajuda ali com alguma coisa. Milagre é quando você não tem para onde correr, não tem recursos, acabou tudo, não tem cartão de crédito, não tem familiar para te ajudar e a provisão chega e você não sabe como foi. Isso é viver a dependência de Deus. A palavra de Deus, quando o Senhor fala algo a nosso respeito, Ele quer mostrar para nós o quanto aquilo é valioso e que Ele não depende da circunstância favorável para executar aquilo que Ele quer executar. Então, Ele ensinou ali ao povo no deserto a viver na dependência dEle. A mesma coisa nos dias de hoje. O Senhor quer nos ensinar a dependermos dEle. E nos momentos de deserto, foram um dos momentos que eu mais vi a manifestação do poder de Deus na minha vida. E adorar no deserto quer dizer que você está entendendo que você depende dele, unicamente do Senhor. Então, meus irmãos, e agora, né? Como superar a cada dia esses períodos de deserto? Mas no dia a dia após dia, como nós vamos superar o deserto, né? Como vencer, né? Porque sucesso na visão do ser humano, né, é diferente de triunfo na visão de Deus. Sucesso para Deus não é igual sucesso para o ser humano, né? O Senhor ele tem uma visão diferente. Os pensamentos de Deus eles são mais altos do que os nossos pensamentos. E às vezes Deus usa caminhos completamente diferentes para fazer aquilo que Ele quer, daquilo que nós imaginávamos que seria. Tem isso também. Então, nós temos que ter maturidade. Então, como vencer o deserto dia após dia? Primeiro, aceite que você está no deserto. Aceite que você está nessa situação de deserto. Entendendo que você está no deserto, entendendo que Deus ele quer e pode trabalhar na sua vida. Aceite que você está nessa condição. Permita que Deus ele fale com você. Muitas vezes nós... eu lembro de uma época que o Senhor falou comigo assim, né? Que ele sabia que estava doendo. Ele falou através de um louvor. Ele disse assim, eu sei que está doendo, né? Uma das coisas que mais me tocou foi quando Deus disse, eu sei que está doendo. Porque às vezes nós estamos tão desesperados que não enxergamos mais que Deus está olhando para nós, né? Nós só vemos o problema. Então, entenda que você está no deserto. A segunda coisa, não se desespere. Você vai ter uma tendência, a sua carne vai ter uma tendência a se inclinar para o desespero. E o inimigo, ele começa a oprimir a pessoa, para a pessoa achar que Deus não está mais com ela, né? Achar que aquilo ali é para sempre, que vai ficar aquilo ali para sempre. Eu digo porque muitas vezes eu pensei nisso, ainda tenho dificuldade, sim, não vou dizer que alcancei a perfeição, de enxergar, né, que as coisas vão ficar como eu quero, mas às vezes não vão ficar como nós queremos, vai ficar do jeito de Deus. A terceira coisa é, dia após dia, gente, isso é dia após dia. Não fique tão focado na circunstância. Porque assim, quando nós focamos na circunstância, a tendência é nós sucumbirmos. Porque assim, às vezes o problema ele não é tão grande, mas por nós olharmos ele de forma tão fixa que ele se torna maior do que o que deveria. Um dia desse eu estava vendo uma reflexão que falava assim, né, que o pai ele chama o filho para conversar e fala assim, filho, qual o tamanho daquele avião, né? Tinha um avião lá no céu e ele e o filho aqui, mas o pai embaixo, e ele falou assim, qual o tamanho daquele avião? O pai pergunta para o filho, ele diz assim, é pequenininho. E aí ele pega aquele filho e leva o filho até o aeroporto e pergunta assim, e agora, filho, o avião, qual é o tamanho desse avião? Então, o filho vai falar, ele é enorme. Então, assim, depende muito do nosso ponto de vista, né? Qual é a ótica que nós estamos olhando as coisas? A depender da ótica, ela vai ser, o problema vai ser enorme, imenso, e você vai naufragar naquilo ali. Mas se nós olharmos com a ótica espiritual, entendendo, né, que o Senhor ele pode fazer algo sim a respeito e vai,
o problema não fica tão grande quanto ele é, né? E, e olhar para Jesus é a melhor saída para o deserto. Outro ponto muito importante, não se precipite, né? Não se apresse em querer sair logo do deserto, aquela agonia. Se submeta, né? Eu entendi em uma das situações que eu passei que é como se Deus dissesse assim, fica nessa situação, fica aí, é como se fica nisso porque eu tenho algo a te ensinar. Então, não fique nas carreiras, desesperado para sair logo da situação, mas sente para ver o que o Senhor quer lhe mostrar através disso. Gostando do conteúdo aqui do canal, né, Cris Oliveira compartilhando ideias gravando, eu vou pedir para que você compartilhe esses vídeos que eu tenho feito e também comente aqui se você já passou por deserto, se você está passando pelo deserto, se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para a sua vida. Também eu quero pedir para você deixar o like, às vezes você acaba assistindo e não deixa o like. Deixa o like, certo? E para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque virão muitos outros conteúdos, se assim o Senhor permitir. Duas chaves, duas aliadas muito importantes para o deserto é o jejum e a oração. Lembrando que o jejum ele não é para mudar a Deus, é para mudar você, te tornar uma pessoa mais espiritual e mais sensível à voz do Senhor. A oração também é necessária e fundamental para que você não venha sucumbir, porque não é isso que você quer e nem é o que Deus quer, até porque os planos de Deus são de paz e não de mal. Então você vai precisar ir jejuar. Assim como um nadador que mergulha, sabe, nas profundezas do oceano, assim vai ter que ser você aí nessa jornada do deserto. Vai ter que mergulhar mesmo no Senhor para que você não venha sucumbir. Para finalizar, um outro ponto muito importante. Seja grato e procure ver o agir de Deus na simplicidade. Porque o agir de Deus, ao mesmo tempo que é simples, ao mesmo tempo é extraordinário, extremamente profundo e grandioso. Só que às vezes nós estamos tão focados nas nossas circunstâncias que não enxergamos esse agir. Então, observe. Eu tenho procurado, né, exercer mais a gratidão. É um desafio muito grande para mim ser mais grata. Às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus, por que mesmo que eu estou reclamando? Eu deveria agradecer mais. Então, seja grato. Procure ser sensível para enxergar na circunstância o favor imerecido de Deus para com a sua vida. Porque Deus, ele continua sendo bom e não são as nossas circunstâncias que mudam isso. Ele continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. E se o Senhor permitir, eu volto no próximo vídeo